Graças a Deus, irmãos. Amém. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que nosso amado Deus tem nos dado para mais uma vez estarmos trazendo a sua santa palavra. Eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Nós iremos fazer uma leitura a partir do versículo 5. Atos 23, a partir do versículo 5. Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parcela do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Amém. Nesta passagem, o apóstolo Paulo, ele se encontrava sobre o tribunal romano, entregue pelos judeus. Devido à sua fé cristã, devido à sua fé em Cristo, ele estava sendo julgado. E Paulo, ele, como um bom judeu que ele foi, ele teve uma ideia neste momento, onde ele não conseguia ver a sua liberdade. Paulo, ele acreditava que ele ia ser preso e ele ia ser, no final das contas, morto naquele momento. Então Paulo, ele entendeu que seria um meio dele escapar desse tribunal se ele falasse uma simples palavra sobre a ressurreição dos mortos. E nós vemos o que aconteceu na passagem. Dito essas coisas, levantou-se uma grande dissensão, uma grande discussão entre eles, porque uma parte se compunha de saduceus e outra parte de fariseus. Os irmãos bem conhecem sobre os fariseus e saduceus, mas nós iremos fazer um pequeno reflexo sobre a existência dos fariseus e saduceus, e depois nós iremos explicar o motivo da pregação. Antes de apresentarmos os meios para identificar os saduceus e os fariseus, nós iremos ler alguns versículos. Primeiramente, perdoe, irmão. Perdoe, porque eu estava lendo mais à frente. Os fariseus, estrita seita religiosa de judeus que declararam obediência criteriosa à lei e à tradição judaica. Era uma seita judia, os fariseus, que eles queriam observar os mandamentos da Bíblia, do Velho Testamento, nos seus mínimos detalhes. Até me lembrei da pregação que Eco falou hoje bem cedo, que Deus ele observa em nós os mínimos detalhes. Então os fariseus, eles estavam querendo observar os mínimos detalhes da lei, né? Muitos fariseus eram influentes na sinagoga. Muitos fariseus, eles tinham cargos de responsabilidade no templo, em meio da comunidade judaica.
muitos fariseus eram professores, eram mestres, eram guardadores da palavra, eram escritores, escribas da palavra. Os fariseus, eles eram muito bem vistos pela sociedade judaica. Era uma seita judaica. De acordo com Jesus, eles respeitavam a lei, eles criam na ressurreição dos mortos e eram comprometidos em obedecer à vontade de Deus. Os fariseus, eles se comprometiam com isso, eles falavam isso, que eles criam na lei, que eles criam na ressurreição dos mortos e que eles se comprometiam em obedecer à vontade de Deus. Mas em desacordo com Jesus, eles rechaçavam a afirmação de Jesus ser o Messias, ou seja, eles não acreditavam que Jesus era o Messias, porque não seguia todas as suas tradições, ou seja, eles não acreditavam que Jesus não era o Messias, porque Jesus não acreditava nas tradições que foram adicionadas ao Velho Testamento através dos fariseus. Existem alguns livros, um deles é o Talmud, que os fariseus escreveram, que são adições, são explicações da Bíblia ao modo deles entenderem. E esses fariseus não acreditavam que Jesus seria o Messias, porque Jesus não guardava as leis dos fariseus, não guardava essas adições que os fariseus fizeram à Bíblia. E ele se reunia com gente de notória má conduta. Jesus se reunia com pessoas de notória má conduta. Jesus se reunia com publicanos, que eram aqueles homens que cobravam os impostos dos judeus. Eram aqueles judeus que tinham vendido a sua própria alma, a sua própria cidadania, para estarem cobrando impostos do seu próprio povo. Tinham se vendido ao povo romano. Então os publicanos não eram bem vistos na sociedade judaica. Então os fariseus, eles não acreditavam em Jesus, porque Jesus andava com os publicanos e pecadores. Porque Jesus veio para salvar os que estavam perdidos. E os fariseus, eles andavam em desacordo com Jesus justamente por isso. Então eles andavam em acordo porque eles guardavam a lei do Velho Testamento. Eles criam na ressurreição dos mortos. E eles criam na vontade decretiva de Deus. Mas em contrapartida, os fariseus, eles não aceitavam Jesus como Messias e eles queriam que Cristo acreditasse nas suas tradições que foram adicionadas à Bíblia. Mas Jesus não acreditava. A outra turma que o apóstolo Paulo percebeu que estava ali presente eram os saduceus. Eram ricos, fazia parte dos sacerdotes, era a elite do povo judeu. Eles rechaçavam a autoridade da Bíblia, além dos 5 livros de Moisés. Os saduceus, eles não acreditavam na Bíblia. Eles acreditavam em uma parte da Bíblia, e mesmo assim, segundo a vontade deles. A parte que eles diziam que acreditavam era de Gênesis a Deuteronômio, os 5 primeiros livros. Os outros livros, eles diziam que foi adicionado pela cultura judaica, que não foi o próprio Deus que escreveu e deu para a igreja, para o povo judeu seguir. Os saduceus, eles obtinham lucros de negócios no templo. Vocês se lembram daquela passagem que Jesus expulsou os vendilhões do templo? Aqueles vendilhões, eles tinham muitos saduceus ali, porque diferentemente dos fariseus, que tinham um nível de piedade maior, eles acreditavam que podia fazer negócio no templo, onde nós vemos que o profeta Jeremias, para vocês verem a diferença, porque eles não acreditando nos outros livros da Bíblia, logicamente eles não iam acreditar no profeta Jeremias. O próprio Jeremias profetizou que iriam fazer da casa de Deus covil de ladrões e vendilhões e de lobos. Então, os saduceus, eles acreditavam que era permitido ganhar lucro dentro da igreja, lucrar com a obra de Deus.
e eles vendiam, traziam, cada um trazia um cercadinho, colocava lá suas 10 ovelhas, todas elas em perfeitas condições, para venderem para os que vinham ofertar a Deus. Os saduceus também, eles juntos com os fariseus, conformaram os partidos majoritários do concílio judeu. Eu já falei. De acordo com Jesus, grande respeito pelos 5 livros do Moisés, assim como também pela santidade do templo. Em desacordo com Jesus, negavam a ressurreição do corpo, pensavam que o templo também podia usar como lugar para efetuar transações comerciais. A maioria dos saduceus era sacerdote. Vocês sabem que Deus, lá no Velho Testamento, determinou que a igreja devia ter sacerdotes para estarem celebrando, cultuando o seu nome. E havia ali, a grande maioria no tempo de Jesus, fazia parte da seita dos saduceus. E a outra parte que sobrava do povo, dos piedosos, fazia parte dos fariseus. E o apóstolo Paulo, estando presente naquela reunião, saduceus e fariseus, usou esse artifício para poder escapar da morte. O apóstolo Paulo, fazendo isso, ele clamou misericórdia e pediu para ser julgado diretamente por César, que era o grande imperador romano da época. E Paulo aí vai começar um grande processo, onde Paulo ele vai até Roma para ficar um período, ser julgado, ser liberto por César e depois voltar à Palestina. Mas a nossa pregação hoje, ela vai ter um foco justamente sobre as seitas. Primeiramente nós iremos ver as seitas judaicas, as principais, que são os fariseus e saduceus, e depois nós iremos ver algumas seitas cristãs. Mas nós devemos entender que as seitas, elas sempre existiram. O objetivo principal nosso é o seguinte: depois de ouvir este sermão, devemos fazer uma análise quanto ao nosso agir com relação às seitas. Será que podemos manter ligação com membros de uma seita? E quanto às doutrinas, será que absolutamente estão errados? Por quê? Nós iremos meditar nisso também. Nós também queremos colocar aqui uma ideia com este tema, né, a existência das seitas. Iremos mostrar desde o início do cristianismo as diversas manifestações das seitas e como podemos enfrentar esta realidade. Nós bem sabemos que nos nossos dias tem muitas igrejas cristãs que julgam outras igrejas como sendo seitas. Aí nós perguntamos, o que quer dizer uma seita? O que significa isso? A origem do termo seitas. Seitas, ambas seitas e heresias. Vocês vão entender, porque primeiro existiu as heresias e depois veio as seitas, né? Nós estamos falando dentro da igreja cristã. Ambas derivam da palavra grega airesis, que significa escolha, partido tomado, corrente de pensamento, divisão, escola. A palavra heresia é adaptação de airesis. Quando passada para o latim, airesis virou seita. Foi no latim que veio a palavra seita. Originalmente a palavra não tinha sentido pejorativo. Nós iremos ver que o cristianismo, a igreja de Cristo, no início, ela era como se fosse mais uma divisão do judaísmo. Abram em Atos dos Apóstolos, capítulo 24 e versículo 5. Nós já estamos bem próximos já. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo,
sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. A igreja cristã no início, ela era entendida tanto pelos judeus como pelos romanos e o resto do mundo como se fosse mais uma seita judaica. E os cristãos no início, eles não foram perseguidos grandemente até o quarto século, até o período do imperador Nero. Nós vemos que eles tinham uma certa liberdade, porque os judeus, eles eram um país que servia a Roma, e os seus moradores, eles tinham total liberdade de andarem, de agir dentro dos domínios do Império Romano, e eles tinham liberdade para pregarem, para ter uma liberdade religiosa, para acreditar no Deus que eles quiserem. Nós temos até o exemplo que Paulo, ele quando chega em Atenas, ele encontra ali um altar ao Deus desconhecido. Então, dentro do Império Romano, havia uma suposta liberdade religiosa. E por causa disso, os judeus, eles não podiam ser perseguidos grandemente. E o cristianismo, sendo entendido como uma divisão, uma parte do judaísmo, eles tinham liberdade para atuar até um certo período. O que aconteceu? Quando os líderes judaicos viam os cristãos como mais um grupo, com o tempo, heresia também assumiu conotação negativa. Depois de um período, heresia passou a significar uma coisa contra a religião, contra a vontade de Deus. Em 1 Coríntios 11, 19, nós vemos o seguinte: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Em Gálatas 5:20 diz o seguinte, Gálatas 5:20: idólatras, feiticeiros, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, que quer dizer heresias. Então, desde o início, quando Jesus subiu para o céu, a igreja cristã, ela começou a crescer pelo mundo inteiro. No dia de Pentecostes, estava ali reunido mais de 5.000 pessoas, de todas as partes do mundo. O Espírito Santo ele se fez presente ali e fez com que o povo entendesse a pregação do Evangelho, entendesse a pregação sobre Cristo, sobre a salvação que Cristo trazia, e essas pessoas saíram pelo mundo afora. Tanto é que quando Paulo chegou em Antioquia, já havia crentes ali. Barnabé era um deles. E quem pregou para essas pessoas foram os crentes que acreditaram no dia de Pentecostes. Só que o que foi que aconteceu? Desde o início da era cristã, da igreja cristã, sempre existiu heresias. E depois se desenvolveu as seitas. As seitas eram pequenos grupos que se formavam, sólidos, que não queriam deixar para trás os seus rituais, as suas maneiras de adorar a Deus. E os apóstolos e os discípulos da Igreja de Cristo, eles sempre foram batalhando para acabar com essas seitas, para ter um conhecimento, uma unidade de doutrina, de ensino. Nós podemos dizer que a maioria das seitas que existem no primeiro século, elas foram baseadas na filosofia dominante da época. A filosofia que já existia no mundo. Filosofia grega que já existia no mundo. E essa maior filosofia, que é conhecida até hoje, e é bem conhecida da igreja, já é bem ouvida, é o gnosticismo. Refere-se a diversos movimentos religiosos, sincretistas, ou seja, interligados
em várias religiões, que consiste de várias crenças unidas no ensino que os humanos são almas divinas aprisionadas em um mundo material, criado por um Deus imperfeito, o Demiurgo, que é frequentemente identificado como o Deus de Abraão. O gnosticismo é uma rejeição, por vezes, de uma perspectiva ascética. O que quer dizer isso? O gnosticismo, ele vem pela falta de fé das pessoas. Por a pessoa não acreditar em Deus, por não ter fé em Deus, elas criaram essas ideias de para contra-atacar a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensino da Bíblia, da Palavra de Deus. Então, o gnosticismo, ele era baseado na mente, na filosofia das pessoas. O corpo de Cristo, o corpo humano, no mundo material, ele é má. Mas a alma que está dentro do homem, ela é boa. Então eles dizem que para o homem, na terra, nunca vai haver santidade, nunca vai haver perfeição, caminhar de maneira para agradar a um Deus, a uma divindade, porque o corpo material, ele é pecaminoso. O gnóstico, ele ensina que o mundo natural ou material pode e deve ser destruído, aniquilado, pelo espiritual, que vem do verdadeiro Deus, a fim de libertar a humanidade do reino do Deus falso ou demiurgo. É um negócio meio confuso, irmão, mas o que é que o gnosticismo ele ensina em resumo? Que todo ser humano é mau, mas que a alma do ser humano é boa, e que todo o universo deve ser destruído para poder a alma ser libertada. Dentro dessa ideia, entrou na igreja cristã. E nós vemos o apóstolo Paulo em Filipenses, o apóstolo João nas cartas de 1 João e 2 João, eles falando justamente sobre esses ensinos. Mas, para nós mostrar alguns exemplos de seitas judaicas, nós iremos falar agora de seitas cristãs, irmãos. Nós iremos falar sobre os ebionitas. Disse do movimento judeu-cristão dos primeiros séculos de nossa era, que professava a continuação, dentro do cristianismo, das prescrições e práticas da lei israelita. Existem muitas igrejas fazendo isso nos dias de hoje. Querem que a igreja cristã ainda leve aqueles rituais do Velho Testamento, sacrificar cordeiros, derramar o sangue do bode expiatório e por aí vai, e oferendas. Então, irmãos, os ebionitas, eles queriam colocar isso dentro da igreja. A seita judaica que insistiu na necessidade de seguir a lei judaica e ritos religiosos que, interpretadas à luz de Jesus, expondo a lei, considerava Jesus como o Messias, mas não como divino. É outro problema também. Eles consideravam Cristo como sendo enviado de Deus, mas que Cristo era como qualquer um de nós, que ele não era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Os ebionitas reverenciavam seu irmão Tiago como chefe da igreja de Jerusalém e rejeitaram o apóstolo Paulo como um apóstata. Eles rejeitaram o apóstolo Paulo, dizendo que Paulo estava trazendo ensinamentos dele e não de Deus. E nós bem sabemos que a doutrina que o apóstolo Paulo trouxe foi o Espírito Santo que inspirou Paulo a escrever e é completamente de acordo com todo o ensinamento do Velho Testamento e com todo o ensinamento da igreja cristã. O ensino de Paulo, principalmente da carta de Romanos, ela permeia todo o ensinamento, tanto do Velho como do Novo Testamento.
Tudo que se encontra de ensino nas cartas de Paulo, você vai encontrar em Mateus, Lucas, João e em Apocalipse ou no livro de Gênesis. Mas os ebionitas, sabendo que Paulo tinha um grande potencial, porque Paulo foi um homem preparado por Deus. Ele diz aqui no capítulo 23 de Atos dos Apóstolos que ele era judeu, da tribo de Benjamim, que foi criado aos pés de Gamaliel, que era um homem temente a Deus, que foi instruído em toda a lei de Deus. Era um homem preparado para fazer a vontade de Deus. E Cristo, no momento exato, Cristo separou ele para a pregação do Evangelho aos gentios. E os ebionitas não aceitavam o apóstolo Paulo, porque a doutrina de Paulo ia de encontro com a doutrina que eles tinham criado para poderem adorar a Deus. Outro grupo também que existiu pelo menos fortemente em duas épocas é o pelagianismo. Crença de que o pecado original não contaminou a natureza humana imortal e que ainda é capaz de escolher o bem ou o mal, tendo o auxílio divino. O livre-arbítrio. O pelagianismo, ele surgiu aproximadamente no quarto século, em 325, 350, no mesmo período de Santo Agostinho, e Agostinho foi diretamente contra ele. Agostinho trouxe a doutrina da graça de Deus, que o homem é escolhido por Deus, que o homem é pecador desde o seu nascimento, que o homem já nasce com o destino, com a condição de pecador e que não tem, de maneira alguma, direito de habitar com Deus nos céus. Que apenas se Deus o escolher, o libertar, é que ele vai poder ter a capacidade de ter uma morada eterna. O pelagianismo, que foi uma seita pregada, iniciada por Pelágio, ela dizia o contrário. Que Deus, mesmo o homem tendo pecado lá no Jardim do Éden, o homem ainda tinha uma pequena parcela sua de bom senso, e que ele poderia escolher entre servir a Deus ou não servir a Deus. Outra seita cristã foram os donatistas. Essa daqui, dava certinho nos dias de hoje, porque o povo gosta disso. Donatistas eram rigorosos, sustentando que a igreja deveria ser uma igreja de santos, sem pecadores, e que os sacramentos como o batismo, administrado pelos traditores, que eram os padres, os primeiros pais da igreja católica, da igreja cristã, cristãos que se renderam às escrituras para as autoridades que proibiram a posse delas, ou seja, eram inválidos. Os donatistas, eles não acreditavam que se uma pessoa recebesse o cristianismo, recebesse a Deus, e ela por si só, ela conhecesse a palavra, ela fosse tendo conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, e por aí ela abrisse uma igreja e começasse a pregar o nome de Cristo, e começasse a batizar pessoas, e essas pessoas fossem encaminhadas ao verdadeiro evangelho. Os donatistas não aceitavam, diziam que eles não tinham autoridade para fazer isso, que tinham que seguir aquela linha da igreja, não podia sair. Mas, como eu disse, irmãos, isso daqui dava muito certo nos dias de hoje, a questão da santidade. Irmãos, que Deus mau não perdoar uma pessoa pelos seus pecados. Os ebionitas acreditavam que se uma pessoa caísse, era perdição eterna. Não havia mais maneira daquela pessoa ser salva. E principalmente Santo Agostinho mostrou, através dos seus livros, que Deus, ele é tão misericordioso, que ele levanta o homem do lamaçal do pecado e faz dele uma nova criatura. Irmãos, por que eu trouxe esse sermão nesta noite? Às vezes, nós pensamos que a igreja
que essas seitas que tem na igreja cristã nos dias de hoje, no passado, às vezes nós temos um olhar muito condenatório para essas pessoas. Será que uma pessoa que é membro de uma seita está condenada aos infernos? Eu conheço várias pessoas que são testemunhas de Jeová, cristãos do Brasil, que são denominados no Brasil como seita. Eu pergunto, será que essas pessoas estão condenadas? Irmãos, desde o início da era cristã, sempre teve seitas. Só que há uma grande diferença. Sempre teve a igreja militante, a igreja gloriosa na terra. E a igreja, ela está incumbida de uma coisa. É uma palavra que talvez os irmãos aqui, os irmãos bem conhecem essa palavra. Judas versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós, como igreja de Deus, como igreja militante, como uma igreja que confessamos a palavra de Deus como única regra de fé e prática, que confessamos a Cristo como único mediador entre Deus e o homem, que confessamos que somente pela graça o homem pode ser salvo, e que somente pela fé, através da fé, o homem pode receber essa graça para um dia morar com Deus eternamente. Nós devemos buscar diligentemente, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E foi isso que a igreja no primeiro século e por diante fez. E depois teve uma reviravolta. Nós sabemos que quando chegou no período da Reforma Protestante, essa igreja que fazia os seus concílios e que mandava aniquilar os cristãos de seitas, mandava aniquilar os heréticos, aqueles que criavam heresias, que eram palavras contra o ensino da igreja, contra o ensino conhecido como sendo de Deus, o ensino da Bíblia. Os protestantes, eles foram como luzes, com uma nova maneira de adorar a Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Até hoje, os protestantes é uma seita para o catolicismo. Quem somos nós para julgarmos pessoas heréticas que estão em seitas? Quem somos nós para querermos manter um padrão de santidade superior a alguém? Nós não somos ninguém, irmão. Nós somos simples objetos, vasos na mão de Deus. Deus, ele é fogo consumidor, ele é juiz. Nós não devemos usar palavras amorosas que encontramos na Bíblia, que Deus é amor, para ser motivo para nós, membros da igreja presbiteriana fundamentalista, andarmos pecando por aí. Mas a misericórdia deve existir no nosso coração. Às vezes, irmãos, a gente fica vendo algumas palavras assim. As pessoas que estão no mundo, elas olham para a igreja. Outro dia assisti um filme que ele me tocou muito. Não mudou minha fé, mas ele me trouxe assim uma luz, no sentido de olhar a misericórdia de Deus pelas pessoas. Os cristãos do primeiro século, eles mataram muitas pessoas, porque não acreditavam em Cristo, acreditavam nos deuses gregos, acreditavam nos deuses romanos, porque o cristianismo ele passou a ser a religião dominante. Os cristãos da igreja católica, e eles erradamente matavam pessoas. Deus permitiu que acontecesse isso. Será que nós, nos dias de hoje, também deveríamos ser radicais? Não.
mas nós podemos usar a palavra de Deus para estar pregando para estas pessoas. Em momento oportuno, nós podemos mostrar amorosamente, como está escrito no livro de Gálatas, que nós devemos falar a verdade com amor, para essas pessoas terem a luz do verdadeiro Evangelho, a luz da palavra de Deus. Não é a luz da igreja presbiteriana, nem a minha, nem a do pastor Demétrio, mas é a palavra que eles estão negligenciando. Nós bem sabemos que há muitas igrejas que usam Bíblias escritas a seu próprio prazer. Um exemplo são as testemunhas de Jeová, que nada da palavra de Deus preservada, infalível, inerrante, se encontra nessa versão. E por causa disso, esses irmãos, essas pessoas, estão cada vez mais caminhando para o desencontro com a verdadeira palavra. Porque a palavra que eles usam não é a palavra de Deus. Então, irmãos, a misericórdia de Deus para com esses membros de seitas. Eu quis fundamentar aqui a existência das seitas, a existência das heresias dentro da igreja desde o primeiro século, mas a existência da igreja gloriosa, que sempre esteve lutando. Como nós vimos em Coríntios, vocês já pararam para pensar, irmãos, que a igreja de Coríntios, ela tinha pensamentos diferentes da igreja de Efésios? Tinha. Mas o apóstolo Paulo e os apóstolos sempre procuraram a unidade. Porque a igreja, irmãos, ela é composta de pessoas, de seres humanos. Cada um de nós temos uma diferença. Cada um de nós temos pensamentos diferentes. Mas o nosso pensamento deve ser baseado no que está lá em Deuteronômio. Eis que hoje eu ponho diante de vós o caminho do bem e o caminho do mal. Deus, Ele nos ensina que caminho nós devemos andar. Deus, Ele nos ensina como nós devemos agir. E Ele nos ensina como nós devemos agir para com pessoas que estão em ditas seitas, que seguem ditas heresias. É claro que tem muitos absurdos dentro de algumas comunidades cristãs, que jamais Deus estaria aprovando tais atitudes. Jamais. Mas nós temos que ter misericórdia por aquela alma, por aquelas pessoas, e pregarmos para elas com amor, e não sermos discriminatórios, e não colocarmos à parte e sermos sectários. Nunca, jamais, a nossa igreja, essa pequena igreja humilde, ela venha a querer passar um patamar de superioridade, de sectarismo para com as outras igrejas, muito menos para com seitas cristãs ou qualquer pessoa. Irmãos, para mim, o resumo da palavra de Deus se resume em duas coisas que eu já preguei aqui: piedade e honestidade. Nós vemos isso claramente nos 10 mandamentos. Nós vemos isso claramente nos 2 mandamentos de Jesus. Piedade, aquilo que eu posso fazer para com Deus. Honestidade, aquilo que eu posso fazer para com os homens. Os 4 primeiros mandamentos, eles ligam, têm uma relação direta com Deus. Amarás o Senhor, o primeiro mandamento. Não, irmãos, perdoe que agora esqueci um pouco os 10 mandamentos, mas eu tenho aqui. Não terás outros deuses diante de mim, é o primeiro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E ó, irmão, tem muito crente pronunciando o nome do Senhor Deus em vão, dizendo que Deus mandou fazer, que Deus isso, que Deus aquilo, sem Deus ter mandado nada. E o 4, lembra-te do dia do Senhor para o santificar. É a nossa piedade. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Jesus mandou. Honestidade. Honra teu pai e a tua mãe.
não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós amarmos o nosso próximo como a cada um de nós, estaremos sendo honestos, tanto para com eles como para conosco mesmo. Uma das coisas que fez eu mudar de linha religiosa de igreja foi justamente a justiça. Se qualquer um de nós estivermos numa igreja que essa igreja não está ensinando a palavra de Deus, se nós estivermos em uma igreja que os irmãos não acreditam na palavra de Deus, que não cumprem a palavra de Deus no sentido religioso, no sentido de ordenança, de mandamento, como a palavra de Deus ensina, e nós vendo que isso aí é errado, é contra a palavra de Deus, saia dessa igreja. A justiça, primeiramente, para com você. Eu pensava, meu Deus, eu não estou sendo justo para comigo mesmo. Onde está a minha personalidade? Eu estou no meio de pessoas que eu estou vendo que as práticas, as atitudes deles são contra a palavra de Deus. Então, a justiça para comigo mesmo. Se você vê alguma coisa errada, saia do meio dessa comunidade, que Deus, com certeza, Ele vai mostrar o caminho que você deve caminhar. Finalizando, graças a Deus por tudo que nós falamos aqui. Que os irmãos possam entender que antes de Cristo existia heresias. O mundo era permeado, até hoje, pelo pensamento que o corpo é mau. Se é mau, que aquele que está pecando, peque mais. Parece até um versículo da Bíblia, né? Em Apocalipse. Aquele que estiver em pecado, peque mais. O corpo é mau mesmo. Ele é feito para pecar. Imagina, o mundo antigo dominado por essa filosofia. E os judeus correndo atrás, trazendo a palavra de Deus. A alma é boa, mas ela está presa pelo corpo que é mau. Então só há um meio de libertar essa alma, destruindo o mundo. É muito bonito, viu? É muito fácil. Vamos esperar esse mundo ser destruído dessa forma. Nunca, irmão. Outra coisa, as seitas judaicas, os saduceus, os fariseus, eram pessoas de importância dentro do mundo judaico. Pessoas que tinham ali seus títulos, eram pessoas respeitadas, haja vista Nicodemos de Arimateia, e outros, principalmente o apóstolo Paulo, que eram excelentes pessoas. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Nós não devemos julgar as pessoas porque elas estão participando de outra religião ou de outra linha de pensamento. Nós devemos amá-las. Se for possível um debate, nós iremos ter um debate, mas nunca, irmão, olhar para ninguém com preconceito, com discriminação, mas olhar para o outro focalizando aquela alma como uma alma que precisa de Deus. Uma alma como nós, que nós devemos amar como a nós mesmos. Então que a palavra de Deus, ela possa estar tocando no nosso coração. E que essa palavra, ela sirva para nós refletirmos em como nós estamos agindo para com pessoas de outras igrejas, de outras seitas, de outras heresias. Porque sempre existiu, irmão, pessoas assim. E o principal motivo delas não quererem estar diante do verdadeiro Deus é porque não aceitam a palavra de Deus como ela é. Porque se aceitassem, verdadeiramente se dobrariam diante dessa palavra. E Deus, assim como Ele fez com os fariseus, Ele
deixa os fariseus nos seus próprios caminhos. Tanto é que Cristo, ele disse: eis que as multidões vêm a mim, mas nenhum de vocês serão salvos. É claro que Cristo estava trazendo uma parábola ali, mas para mostrar como Deus não escolheu aqueles fariseus, porque eles não se dobravam à palavra de Deus. Será que muitas dessas pessoas que fazem parte de seitas, um dia não podem sair de lá? Nós sabemos que a religião dominante no Brasil é o catolicismo romano, que mais de 70% da população são católicos nominais. Quase todos nós aqui somos dessa igreja. Mas Deus, no momento exato, Ele nos trouxe. Deus, da mesma forma, Ele pode fazer com essas pessoas. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que Ele aplique a Sua palavra ao nosso coração. Amém.